Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Quem está alegre, diga amém. Vira para a pessoa do seu lado e diga: que bom que você veio esta noite. Que bom que você veio essa noite. Mais uma vez, que bom que você veio esta noite. Que bom que você veio. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Sentimos a presença de Deus Aleluia. e sentimos que Deus ele está aqui nesse lugar. Aleluia. Eu quero que você abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero dizer para os irmãos que estou um pouco resfriado, então eu não posso forçar muito a voz, mas faremos aquilo que Deus colocar no nosso coração. E eu quero agradecer ao pastor pela confiança de nos convidar aqui. Qual o nome do pastor mesmo? Pastor João. João? Pastor João. Sua esposa, toda a sua equipe de obreiros, toda a sua equipe missionária. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, é uma passagem muito conhecida. Aleluia. Graças te damos. Segundo Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. A minha Bíblia é um pouco diferente a tradução, mas dá para entendermos, pois a palavra de Deus é uma só. Amém? Amém. Diz assim: Naamã, comandante do rei de Arã, era altamente respeitado e estimado por seu senhor, porque por meio dele Deus tinha trazido vitória a Arã. Embora ele fosse um homem bravo, ou seja, guerreiro, ele sofria de uma lepra. Em uma de suas incursões no território de Israel, Arã levou cativa uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Ela disse à sua senhora: eu gostaria que o meu senhor fosse ao profeta em Samaria e ele poderia curar da sua lepra. Naamã foi e falou ao seu senhor. A menina da terra de Israel ela disse: isso e isso. O rei de Arã disse: vá agora, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Só até aqui só. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pode tomar um assento. Minha Bíblia é muito diferente a tradução, por isso que eu parei por aqui, mas você já conhece essa história. O capítulo 5 do segundo livro dos Reis traz-nos uma narrativa de um homem conhecido por sua valentia, um homem conhecido por seu status, conhecido por ser um homem poderoso, guerreiro, Glória a Deus. e conhecido por ser um homem valente. Porém, esse homem, ele carregava consigo uma doença que naquela época era impossível ser curada. Esse homem, em uma de suas labutas,
em uma de suas idas a Israel, em umas incursões, ou seja, ele invadia territórios, destruía o território das pessoas, de uma cidade, de um país, e levava os pertences daquele país. Só que o que me chama a atenção aqui nesse texto é que o capítulo 5 diz que Deus, por meio dele, olha só, pela intervenção divina, Deus deu vitória para a Síria, para Naamã. O texto diz que Deus, através de Naamã, que era um homem da Síria, era um capitão do exército da Síria, através dele, de Naamã, Deus, ele dá livramento para a Síria, através de Naamã. E às vezes nós ficamos nos perguntando, como assim Deus, ele dá livramento para um inimigo que sempre está se levantando contra o seu povo? Por que Deus, ele permite que os nossos inimigos, eles ganham forças, eles dão passos largos? Por que Deus, ele permite que o inimigo toque em algumas áreas da nossa vida? Aí eu vou dizer para você uma coisa. Às vezes Deus, ele usa o inimigo porque ele quer nos ver perto da presença dele. É por isso que ele usa às vezes o mal, não para te afligir, mas para te ver mais perto da presença dele. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Sabe quem foi Naamã? Naamã, como eu já falei aqui, ele era um homem valente, poderoso. Ele era um homem que era conhecido pelo seu poder, pela sua artimanha. Era um homem conhecido por ser guerreiro. Porém, ele carregava uma fragilidade no seu corpo. Ele era leproso. A Bíblia não fala o motivo da sua lepra, mas a história paralela diz que no capítulo 21, ou seja, no capítulo 22, do primeiro livro dos reis, quando Acabe ainda era vivo, o rei Acabe ainda era vivo. Rei Acabe, ele foi fazer guerra com a Síria. E ele chamou Josafá para fazer uma aliança com ele, para tomar Ramote de Gileade, que estava sob o domínio dos assírios. Aí Josafá, ele fala assim, tudo bem, só que primeiro eu aprendi com os meus ancestrais que antes de nós fazermos algo, antes de nós tomarmos uma decisão precipitada, nós temos que pedir direção e pedir confirmação a Deus daquilo que nós vamos fazer. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí, pastor João, o rei Acabe, ele fala assim, tudo bem, vamos nos consultar a Deus. Aí o Josafá, ele fala assim, tá bom, então vamos nos consultar a Deus. Aí Acabe, ele chama os falsos profetas de Baal para profetizar para Acabe. E os profetas de Baal falaram para Acabe, sobe, porque você vai tomar Ramote de Gileade. Ramote de Gileade é sua. 400 profetas de Baal profetizaram a mesma coisa. Sobe, porque você vai ser vitorioso. Ah, mas o que tem a ver essa mensagem com a história de Naamã? Você vai entender. Aí então, o Josafá, o rei Josafá, que era rei de Israel, e Acabe, que era rei de Samaria, Josafá, ele estranha. Ele fala assim, peraí, tem uma coisa errada aí. 400 profetas profetizando a mesma coisa. Tem alguma coisa errada. E Josafá, ele fala assim, será que, porventura, não existe um profeta do Senhor
que fale a verdade? Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Acabe vai dizer assim, João, pastor João, existe um profeta. Só que esse profeta, ele só fala coisa que eu não gosto de ouvir. Ele só profetiza mal, ele só profetiza coisas ruins. Não vamos dar bola para ele, não. Aí Josafá fala assim, não, chama ele. Glória a Deus. Ei, Glória a Deus. eu fico triste às vezes quando eu chego numa igreja e a pessoa pega o microfone e ela fala assim, a igreja hoje está vazia. Hoje não veio quase ninguém. Olha para mim que eu vou dizer uma coisa para vocês. Deuteronômio capítulo 7. Deus falou para o povo de Israel. Aleluia. Eu não escolhi vocês porque vocês são grandes. Pelo contrário, vocês são pequenos. Aleluia. Glória a Deus. Porque se eu fosse para escolher em questão de números, eu escolheria outras nações. Mas eu escolhi vocês porque vocês são um povo de um número pequeno. Mas vocês têm compromisso comigo. Vocês têm compromisso com Deus. E quem tem compromisso com Deus, Deus não vai pela maioria. Deus, ele vai pela minoria. E é por isso que ele está aqui nessa noite. Só quem sente que ele está aqui nessa noite. Então sempre quando você chegar numa igreja e você vê 2, 10 pessoas, fica ligado porque Deus se faz presente. Fica ligado porque Deus ele está falando. Fica ligado porque Deus ele está neste lugar falando através da sua palavra. Porque Deus ele não vai pela maioria, ele vai pela minoria. Glória a Deus. Ele não escolhe quantidade, mas ele quer qualidade. Que é qualidade. Então, se você tem qualidade, pode ter certeza, a bênção de Deus, ela vai chegar sobre a sua vida ainda este ano. Assim diz o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí Josafá era um rei esperto. Ele falou, peraí, 400 profetas de Baal profetizando a mesma coisa. Tem alguma coisa errada aí. Porque quem tem discernimento, ele tem percepção de que algo de errado está acontecendo. Glória a Deus. Glória. Aí ele vai falar assim, chama Micaías. Micaías estava sob custódia. Profeta de Deus, ele sempre vive em custódia. Glória a Deus. Preso. Glória a Deus. Chama ele. Micaías veio preso, com algemas nas suas mãos, algemas nas pernas, e um auxiliar falou assim para Micaías, olha, profetiza o que os profetas estão profetizando, ou seja, profetiza a mesma coisa, para não aconteça nada de ruim com você. Micaías fala assim, eu vou falar tudo aquilo que Deus mandar. Glória a Deus, aleluia. Eu vou falar tudo aquilo que Deus mandar eu falar. Mas o que tem a ver essa mensagem com Naamã? Eu vou chegar lá. Aí quando Micaías ele chega, aí Josafá ele fala assim, esse aí é o profeta? Sim, Micaías, filho de Imlá. Então tá bom. Glória a Deus. Aí Micaías ele vai debochar primeiro. Ele vai falar assim, sobe, vai guerrear, porque você vai ser vitorioso. Só que Acabe sabia que Micaías estava debochando dele. Porque Acabe sabia que Micaías ele só falava a verdade. Aí Acabe fala assim, não mintas para o rei, Micaías, fala a verdade. Aí, Micaías ele fala assim, se você ir para a guerra
tu vai morrer. Não é de Deus você ir para a guerra. Abra um parênteses nessa mensagem para dizer: nem todas as guerras são para nós entrarmos. Glória a Deus! Existem guerras que não é para nós entrarmos. Só entre na guerra se Deus permitir. Glória a Deus! Só entre em pelejas se Deus te convidar. Aí, Micaías fala assim: eu vejo o povo disperso como ovelhas sem pastor, espalhada sobre os montes. Aí, um falso profeta chamado Zedequias, ele pega e dá um tabefe, assim, um tapa na cara de Micaías. E fala assim: não fale assim com o rei. O rei Acabe, ele fala assim, pastor João: eu vou para a guerra e vou voltar em paz. Micaías fala assim: se você voltar em paz, o Senhor não falou na minha boca. Glória a Deus! A maioria profetizou que tu vai para a guerra e tu vai voltar próspero. Mas eu, Micaías, Deus manda eu falar para você que se você voltar em paz, o Senhor não falou na minha boca. Glórias, aleluia, Senhor. Aleluia a Deus. Aí sabe o que Acabe vai fazer? Acabe, ele vai se disfarçar. Ele se disfarça para entrar para a guerra e ele manda Josafá colocar as vestes reais. Para quê? Para enganar o inimigo. Ou seja, o exército da Síria ia pensar assim: ah lá, o rei está ali, ó, vamos matar ele. Aí Josafá se veste com vestes reais e Acabe fala assim para o mensageiro: prende Micaías, coloque ele no cárcere, dá pão e água para ele. Porque ele não está profetizando coisa boa para mim. Dá pão e água para ele. Fala, Deus! Ele não está profetizando coisa boa para mim. Meu Deus, vai falando. Dá pão e água para ele. E é assim que é a vida de um profeta. A gente come pão e água. Mas você não pode deixar de falar a verdade. Glória a Deus! Você não pode deixar de pregar a verdade. Não se venda, pregue a verdade. Cristo está. Ainda que esteja 10 pessoas aqui no culto, mas pregue a verdade, ensine a verdade, porque Deus ele vai ser contigo, assim diz o Senhor. Só quem crê nisso, levante a mão para o céu. Dê glória a Deus bem alto nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus! É porque hoje em dia, pastor João, Oh, glória! a gente vai em umas igrejas aí grandes, que o pastor fala assim, ó, não pode pregar aqui assim não, porque aqui tem teólogo, entendeu? Aqui tem pedagogo, aqui tem professor. Fala, Jeová! Já aconteceu comigo isso já. É verdade. Preguei numa igreja enorme lá no Rio de Janeiro. O pastor falou comigo assim, ó, me levou lá pro gabinete, falou comigo assim, ó, eu sou teólogo, bacharel, eu tenho pedagogia, eu tenho isso, tenho aquilo, então cuidado. Cuidado para você não falar coisa aí, porque o povo aqui é estudado, hein? Eu falei, palhaçada, meu irmão. Que bobeira, né? Um boberol. E sabe o que aconteceu? Eu preguei ali. A unção de Deus foi tão forte que muitas pessoas caíram possessas. E aquele pastor teólogo com anelzão no dedo não teve autoridade para tirar o demônio que estava nas pessoas. Porque Deus levanta os pequenos para confundir os grandes. Glória a Deus, louvado. Onde Deus mandar você ir, vá sem medo de pregar a verdade. Glória a Deus, aleluia. Vá sem medo. Aleluia. Aí olha só, Glória a Deus. Acabe se disfarçou para ir para a peleja. Acabe é o arquétipo de falsos pastores que tem por aí, que tem suas igrejas exuberantes, grandes, salários altos, mas só fala coisas para agradar o povo, não para agradar a Deus. Micaías é a tipologia de um profeta
que não prega para agradar o povo, mas prega para agradar a Deus. Aleluia! E para levar o povo à salvação. Glória a Deus! Glória a Deus! Aonde Naamã entra nessa história? Eu vou revelar para vocês agora. Acabe se disfarçou. Acabe falou assim, eu vou me disfarçar e vou entrar para a peleja. Eu vou abrir um parênteses aqui para dizer, pastor João, cuidado com muitos pregadores que podem passar por aqui. Pregadores disfarçados. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Usa terno de pregador, gravata de pregador, sapato de pregador, oratória de pregador, mas está disfarçado. Glória a Deus! Mas Deus vai desmascarar essa geração de pregadores. Deus vai desmascarar essa geração de pregadores. Glória a Deus! Glória a Deus! Deus vai desmascarar. Glória a Deus! Olha só, prende Micaías, vai comer pão e água. Porque eu vou para a guerra e vou voltar em paz. Micaías fala, se você voltar em paz, o Senhor não falou na minha boca. Aleluia! Glória a Deus! Acabe foi para a peleja. A Bíblia fala que a guerra não tinha começado ainda. De repente, um flecheiro, um capitão flecheiro, pegou a flecha assim, ó, do nada. Sabe quando você pega uma pedra e você atira do nada assim, sem alvo? O flecheiro pegou a flecha e, do nada, a flecha foi e, pegou Acabe. Matou o rei Acabe. Ou seja, a máscara dele cai ali. Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus! Sabe quem era esse homem que matou Acabe sem querer? A história paralela fala que foi Naamã. Aleluia! Glória a Deus! É por isso que no capítulo 5 a Bíblia fala, através de Naamã, Deus deu livramento para a Glória a Síria. Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Só que o orgulho foi tomando conta de Naamã. Naamã, ele falou, eu matei o rei de Samaria, eu matei o rei de Israel. Então aquilo começou a entrar no coração dele, o orgulho começou a entrar no coração dele. Então ele ficou tão orgulhoso que ele foi para Israel e foi lá, trouxe cativa uma menina e botou dentro da casa dele. Aleluia! Zacarias capítulo 2 fala assim, ai daquele que tocar na menina dos olhos de Deus. Não mexa com a menina dos olhos de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aí Naamã ele foi atacado por uma lepra. Porque ele se orgulhou por duas coisas. Primeiro, porque ele matou o rei. Sendo que ele matou o rei por intervenção divina. Não foi porque ele matou por ele, mas foi porque a Bíblia fala que através dele Deus deu livramento para a Síria. Glória a Deus! Quem está me entendendo, diga amém. Glória a Deus! Deus ele permite que o inimigo tenha força, às vezes, para mexer em algumas áreas da nossa vida. É por isso que eu digo para você uma coisa. Continue na fé. Glória a Deus! Ao invés de Deus dar força para o inimigo, Ele quer te dar força para você vencer esse teu inimigo que se levanta contra você. Glória a Deus! Aleluia! Então Naamã, ele ficou com Tsarat. Tsarat quer dizer lepra. Aí, essa menina, ela era uma menina judia, ou seja, crente. Ela conhecia a Bíblia. Ela falou assim, olha, em Levítico diz sobre a lepra. E eu estava lendo em Levítico sobre a lepra. E se Naamã, ele for até a Samaria, porque lá tem um profeta por nome de Eliseu, que ele é usado por Deus, através de Eliseu ele pode ser curado dessa lepra. Glória a Deus! Aleluia! Aí Naamã falou assim, é mesmo, é? É. Então Naamã pega sua tropa, pega presente, prata e ouro, veste, e sobe para Samaria, manda uma carta para o rei de Israel, que era Jeorão,
Quando Jeorão recebe a carta, ele morre de medo, ele rasga suas vestes, e Eliseu ele fala assim: manda Naamã vir até a mim, porque ainda há profeta em Israel. Glória a Deus, aleluia. Ainda há profeta em Israel. Aí, pastor João, Naamã chega na casa de Eliseu. Aí Naamã achou que Eliseu ia abrir a porta para ele, ia colocar tapete vermelho para Naamã. Entra, Naamã, vem. Só que Eliseu nem abriu a porta para Naamã. Eliseu falou assim: o que você quer é ser curado, né? Então vá para o Jordão e mergulhe 7 vezes. Glória a Deus, aleluia. Naamã vai dizer: peraí, então quer dizer que eu vim lá da Síria para vir aqui para me buscar o milagre? Eu achei que você ia vir aqui, ia colocar a mão sobre mim, ia fazer uma imposição de mão sobre mim para mim ser curado. Aí você manda eu descer no Jordão? Aí Eliseu ele fala assim: a vitória que você quer tá lá no Jordão, então desce no Jordão! Quem veio aqui para descer no Jordão? Quem veio aqui para descer no Jordão? Só quem veio aqui para descer no Jordão! Senhor, aleluia. Baragaçuia da badabaçada. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor João, tem pessoas que vêm para o culto leprosas e leprosos, voltam para casa leprosas e leprosos, mas não têm a humildade de descer e mergulhar no Jordão para ser curado. Eu vim aqui para mergulhar no Jordão. Eu quero voltar para casa purificado. Eu quero voltar para casa curado. Eu vou descer no Jordão. Só quem vai descer no Jordão aqui, deixa eu ver. Só quem vai descer no Jordão aqui, deixa eu ver. Você quer voltar para casa leproso? Você quer voltar para casa leprosa? Então, se você não quer voltar para casa leproso, mergulhe, desça, 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 desça. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Uamassuia baragá, sere baragá. Quantos estão sentindo a presença de Deus aqui nessa noite? Quantos estão sentindo a presença de Deus aqui nessa noite? O Senhor manda dizer para você: Glória a Deus. não perca o seu tempo. Aleluia. Há um Jordão aqui no meio da igreja. Glória a Deus. E o profeta te convida a mergulhar nele. Mergulha, 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 mergulha. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mergulha sobre o Jordão. Se Naamã não mergulhasse no Jordão, ele voltaria para casa leproso. Xalabacanto releva, sarabacanto levassi. Alabaragasi, manaracanto levassela baragá. Há uma geração leprosa, pastor João. Entra ano, sai ano, mas não querem mergulhar no Jordão. Aleluia. E o Senhor está dizendo: vai para o Jordão. Glória. Naamã vai dizer: ah, mas os rios de Damasco são melhores do que do Jordão. O rio Jordão é barroso, é um rio sujo, sim, mas o milagre que você quer está no Jordão. Glória a Deus. É lá no Jordão. Glória a Deus. Aleluia. O diabo não pega quem está no Jordão. Aleluia, Deus. Porque Jordão no hebraico é Yarden, significa descer. Descer. Aleluia. Descer. Deus. Aleluia. Quanto mais você desce, mais ele vai aumentando a sua unção. Mais ele vai aumentando a sua virtude. Porque Jordão significa descer. Aleluia. Glória a Deus. Os discípulos dos profetas falaram para Eliseu: Eliseu, vamos até o Jordão para cortar madeira. E lá faremos um lugar para nós habitarmos.
porque o lugar onde nós estamos diante de ti é pequeno. Então, vamos para o Jordão. Quem é que vai para o Jordão aqui nessa noite? Quem é que vai para o Jordão aqui nessa noite? Quem é que vai para o Jordão aqui nessa noite? Só quem vai para o Jordão aqui nessa noite. Aumenta o volume do glória. Aumenta o volume do aleluia. E faz aquele barulho que o diabo não gosta. Aleluia. Aleluias. Eu sinto Deus aqui. Quem sente Deus aí? Quem sente Deus aqui nesse lugar? Quem sente Deus aqui nesse lugar? Quem sente Deus aqui nesse lugar? Deus vai usar alguém nessa noite. Aleluia! Meu Deus! Aleluia. Meu Senhor! Aleluia! Oh, glória! Ah, eu não vou descer no Jordão, não. Não vai, não? Então tu vai voltar para casa leproso. Glória a Deus! Eu não quero descer no Jordão, não. Eu quero dizer para você que Jesus foi batizado no Rio Jordão. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluias. Glória a Deus! Aleluia! Aí, os serventes de Naamã falaram: Naamã, obedece o profeta. Aleluia! Obedece o profeta, você vai voltar para casa leproso, Naamã. Eu vou dizer uma coisa, pastor. Glória a Deus! Há uma geração de pregadores de leprosos. Glória a Deus. Aleluia. Entra ano, sai ano, continuam leprosos porque não querem descer no Jordão. Aí, vai pro Jordão. E ele foi pro Jordão. Ó, tem que mergulhar 7 vezes. Glória a Deus! Porque 7 é o número da vitória. Glória a Deus! Aleluia! 7 vezes Israel rodeou a muralha de Jericó e as muralhas caíram por terra. Glória a Deus! Tem que ser 7 vezes, Naamã. Aleluia! Aí Naamã vai, dá o primeiro mergulho, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. No 7º, a Bíblia diz que a pele de Naamã parecia como a pele de um bebê. Glória a Deus! Aleluia! Ele foi curado. Glória a Deus! Aleluia! Ele foi curado. Meu Deus! Aleluia! Há um Jordão aqui nessa noite. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! E esse Jordão está jorrando águas, curando nossas feridas, Aleluia! cicatrizando nossas feridas. Aleluia! Esse Jordão está aqui nesse lugar. Glória a Deus! Aleluia! Quer começar o ano bem? Aleluia! Glória a Deus! Vamos para o Jordão. Glória a Deus! Aleluia! Se Naamã não mergulhasse no Jordão, ele voltaria para casa leproso. Glória a Deus! Deus santo. Você quer voltar para casa do jeito que você chegou? Ou você quer uma mudança na tua Glória vida? a Deus! Aleluia! Oh, glória, Senhor! Você quer que 2023 seja o mesmo ano que foi esse ano? Você quer uma mudança na tua vida? Glória a Deus! Descer um Jordão aqui significa se humilhar. Aleluia! Aleluia! Se humilhar. Orar. Buscar a presença de Deus. Aleluia, Senhor! Reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Glória a Deus! Aleluia! Eu quero dizer que 2023 será um ano de grandes desafios. Mas se você veio aqui nessa noite, eu não estou dizendo que você é leproso, não é isso não. Eu estou querendo dizer para você uma coisa: há uma água cuja as águas desse rio são cristalinas, que brota do trono de Deus e desce aqui nessa noite. Jesus falou: quem beber dessa água não terá sede, mas terá a vida eterna. Quem é que vai beber dessa água aqui? Quem é que vai beber dessa água aqui? Quem é que vai beber dessa água aqui? É só você dar o primeiro passo. Labaragarra sere canto do barabastere baragalaba. Ulabadaraga santo e labaragastere. Deus vai levantar jovens aqui nesse lugar.
Deus vai levantar pessoas aqui nesse lugar. Preste bem atenção, pastor João. Se não fosse aquela menina que estava na casa de Naamã continuaria leproso. Deus vai levantar jovens aqui nesse lugar para direcionar pessoas leprosas aí até o Jordão, aí para a igreja, aí para ouvir a palavra, para buscar a presença de Deus. Deus vai levantar você. Deus vai levantar você. Pegue na mão da pessoa que está do teu lado. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado agora e diga: Deus quer levantar você. Deus quer levantar você. Deus quer levantar você. Profetiza, 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 profetiza isso. Vai profetizando, vai profetizando. Seja um profeta agora. Seja um profeta agora. Profetiza, profetiza. 2023 será o ano que o Senhor vai te usar com poder, com glória, com unção, com ousadia. Aleluia! Vai depender de você. Profetiza! Isso, fala em línguas estranhas. Ore em línguas estranhas. Cante em línguas estranhas. Receba! Recebe essa unção. Recebe esse poder. Recebe esse renovo. Você voltará para casa curado, purificado, abençoado, restaurado. Há uma unção aqui nesse lugar. Há uma unção aqui nesse lugar. O inferno está tremendo de medo. O diabo está tremendo de medo. O diabo vai ter um ataque epilético nessa noite. Porque a unção de Deus está aqui sobre tua vida. O diabo apostou que você ia desanimar, que você ia parar de pregar, que você ia parar de orar, que você ia parar de enjoar, mas o diabo quebrou a cara. Você veio aqui e mergulhou no Jordão. Só quem está recebendo, só quem está recebendo isso, só quem está recebendo, só quem está recebendo, só quem é batizado com línguas estranhas aí. Vai falando em língua, vai falando em língua. Vai, eu vou descer aqui embaixo. Vai falando em língua, vai falando em língua. Receba de Deus, receba de Deus. Deus quer renovar alguém aqui. Deus quer usar alguém aqui. Deus quer levantar alguém aqui nessa noite. Deus quer renovar alguém aqui nessa noite. Receba, receba, receba. Fala em língua, fala em língua. Profetiza, profetiza. Tem profeta, tem profeta, tem unção, tem renovo. Deixa pegar, deixa pegar, deixa pegar, deixa pegar. Olha como tem gente recebendo aí, ó. Olha como tem gente recebendo aí, ó. Olha como tem gente recebendo aí. Alguns vão dizer: que meninice, que palhaçada é essa? Que palhaçada é? Você estava no mundão, tu cantava. Você cantava pagode, cantava aquelas músicas de ralabucho. Aí tu se converte, fica igual a múmia. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Seja usado por Deus nesse momento. Seja usado por Deus nesse momento. Calabachuri me candarai. Mantenha-se de pé. Vou terminar a mensagem aqui agora. Vou pedir para botar um louvor aqui. Mantenha-se de pé. Mantenha-se de pé.
Quantos estão sentindo a presença de Deus aí nesse lugar? Quantos estão sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar? Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória.